O ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, senador, antes desse pronunciamento, fez uma publicação numa rede social que é interessante, inclusive, para que depois o Uribe e o professor Vila possam falar um pouquinho. A gente já tem na tela, deu tempo de mostrar, eu acabei de mandar para o nosso pessoal, a nossa equipe técnica competentíssima, chefiada pelo Daniel Pereira, né? Deu tempo de mostrar. Hoje, isso foi antes, né? Como eu disse, foi ontem, antes do pronunciamento. Hoje o governo fará a Rede Nacional de Rádio e TV para falar da pandemia. O presidente Bolsonaro e seu governo não falaram, fizeram. Fizeram o maior programa assistencial e o maior plano de vacinação da história do país. No auge da maior pandemia da humanidade, havia os que falavam e os que faziam. Os profissionais de saúde na linha de frente e o governo federal unindo esforços para salvar vidas. Essa é a verdade histórica. O resto é negacionismo político mesquinho. Uribe e professor Marco Antônio Vila. Uribe, ontem, se eu não estiver enganado, olha só, eu não me lembro a data e nem onde foi. Se eu não estiver enganado, foi o Lauro Jardim, mas pode ser que eu esteja enganado. Atribuindo ao presidente Bolsonaro a seguinte informação, a admissão de que ele mesmo hoje admite que se tivesse se vacinado, teria ganhado a eleição. Dá para rever a história como quer fazer o ministro Ciro Nogueira ou fica difícil? Olha, nem minha mãe me defende tanto como Ciro Nogueira defende Jair Bolsonaro, é impressionante. Nem o próprio Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Em entrevista aqui à CNN Brasil, ele disse que foi um erro a maneira como Jair Bolsonaro lidou com a pandemia do coronavírus, que foi um dos fatores que levou à sua derrota. Isso é uma afirmação e uma consideração feita dentro do próprio partido de Jair Bolsonaro, que foi um erro, que Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, deveria ter abandonado um pouco o discurso ideológico e ter tido um discurso responsável das suas realizações, o que ele não fez. Então esse é um discurso que nós tivemos e vimos em relação à campanha eleitoral numa tentativa de limpar um pouco a imagem de Jair Bolsonaro, mas que ele não levou adiante. Agora, a gente tem que pensar também no que há por trás do discurso de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um nome que tem tentado, de uma certa forma, ter um canal de diálogo com o atual governo. E realmente Luiz Inácio Lula da Silva já tem dito que quer uma conversa com Ciro Nogueira para atrair o PP. Então, há uma estratégia aí de Ciro Nogueira também, isso dizem alguns aliados dele, de chamar a atenção para ser chamado para conversar com Luiz Inácio Lula da Silva. A gente não pode esquecer que Ciro Nogueira era um aliado de primeira hora de Lula e Dilma, tem foto abraçado com eles. Aí ele virou ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e mudou completamente o discurso, mas agora tenta retomar alguns laços que teve no passado. Então é muito difícil fazer essa revisão histórica. Ciro Nogueira sabe disso, mas de uma certa forma ele tem tentado tanto conversar com Luiz Inácio Lula da Silva e também tentar encontrar uma boia de salvação para a oposição. Como nós dissemos, Jair Bolsonaro dificilmente será candidato em 2026 porque há muitos processos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral e nessas cortes superiores há um consenso de que ele deve ficar inelegível. O PP quer ser um nome viável para ser uma oposição a Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo quando a gente tem um cenário de que há a possibilidade de Tarcísio de Freitas tentar a reeleição ao governo de São Paulo, porque ele teria mais chances em 2030 do que em 2026. Então o que a gente vê é mais Ciro Nogueira tentando chamar a atenção para estar como um protagonista no debate político do que de fato uma defesa que seja até crível da gestão de Jair Bolsonaro.